Bom, então vamos para a parte do passe. Todo mundo já chegou? Já pegamos o suquinho? Então vamos lá, para a gente seguir o nosso cronograma e não ir embora à tarde, né? Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Então nós iniciamos com essa introdução para que a gente entenda como é importante nós estudarmos a teoria antes da gente praticar. Nós precisamos entender por que aplicar o passe, por que ser um trabalhador espírita, né? Como nós dissemos anteriormente, precisa fazer sentido para a gente. Nós precisamos sentir aquilo que nós estamos fazendo. Porque senão vai chegar um momento que a gente simplesmente não vai mais querer fazer. Então nós precisamos entender os porquês. Quando a gente entende os porquês, nós precisamos entender como. Como aplicar o passe. Como eu devo me comportar. Que é também para que a gente, em serviço, saiba servir cada vez mais e melhor, né? Como realmente bons instrumentos da espiritualidade. Para que a gente não chegue na câmara de passe e, ao invés de ajudar, a gente atrapalha a espiritualidade superior. Então, nós precisamos seguir algumas orientações, nós precisamos seguir algumas disciplinas. Então, por isso que é importante esse curso de passe e essa reciclagem. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, vide a necessidade do estudo, e por isso que a casa ela convida tanto, né, aos novos participantes, aos novos frequentadores e a quem já frequenta os cursos, né? Porque nós temos aí o pessoal que está saindo do primeiro ano, o pessoal que está vindo do primeiro ano, e os cursos que a casa oferece frisa bastante essa parte que nós vamos falar agora, que é a parte dos fluidos, né? Essa é a parte importante do passe. Os fluidos que nós doamos, ou às vezes que não só doamos, como a gente intermedia, né? Somos intermediários. Então fica aí o convite a quem está fazendo o curso, continue. O convite a quem já fez e recicle, porque é muita coisa para a gente estar lembrando sempre. Então, a partir do momento que a gente se mantém, né, em contato com o estudo, a gente se mantém em contato com a espiritualidade, consequentemente, a gente fica uma ferramenta afiada sempre. Então, nós sabemos que o magnetismo, a cura pela imposição de mãos, ela não começou com o Espiritismo, né? A gente vê ali antes de Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, nós vemos curas no livro de Reis, nós vemos curas nos livros de Deuteronômio, então isso existe desde sempre, né? Mas nós precisamos estudar um pouquinho o passado para a gente entender como o passe evoluiu e tornou isso que nós conhecemos hoje. Só que nós vamos então ao passado um pouco mais moderno, lá no século XIX mesmo. A gente vai falar de Jesus só no final, porque o que é bom a gente deixa para o final, tá? Então a gente vai lembrar agora de Mesmer, de Franz Mesmer, que ele era um médico alemão. E nós entendemos que ele foi incluído, que ele foi preparado, aliás, na espiritualidade superior, porque enquanto aqui encarnado, ele teve essa intuição de impor as mãos para obter cura. Então ele via que às vezes ele obtinha cura por algumas horas, outras vezes obtinha cura por mais ou menos tempo. Então, Mesmer, ele quis fazer com que o magnetismo, o mesmerismo, como ficou conhecido, se tornasse uma cadeira médica. Então, monta-se uma comissão real na França para que eles possam analisar esse magnetismo, essa cura, né? Inclusive Benjamin Franklin, ele faz parte dessa comissão. O que acontece é que, na verdade, não se torna, né, uma especialidade médica,
para se tornar algo científico, é preciso que tenha ali uma porcentagem, né, de vezes que a cura ela vai acontecer, ela vai dar certo para pessoas ali com a mesma enfermidade, passando pelo mesmo tipo de tratamento. E isso não acontecia, não tinha ali uma sequência, né, que fazia com que aquelas curas acontecessem, mesmo que a pessoa tivesse um grupo de pessoas com a mesma enfermidade, com a mesma faixa etária e passando pelo mesmo tratamento. Por quê? Porque eles desconheciam uma das partes principais do mecanismo do passe, que é a espiritualidade, que é a vontade, que é como manipular esses fluidos que, como o Felipe falou, a gente doa na hora do passe. Então, o magnetizador materialista, ele acredita apenas em si. Ele acredita apenas nos fluidos que ele mesmo está doando. E os fluidos, se são de qualidades boas ou não, a espiritualidade ela não está interferindo, porque é um magnetismo humano, sem a ajuda da espiritualidade. Então, ele ignora a parte espiritual, seja por desconhecer ou seja por orgulho, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem ali a prepotência de querer realmente agir sozinho. Tudo bem, não é o que nós fazemos aqui. Então, Mesmer, ele não estava errado, mas a ideia, a teoria de Mesmer, ela estava incompleta, porque Mesmer ele era materialista, né? Não existia ainda o espiritismo naquela época, não tinha sido lançado ainda o livro dos espíritos. Então, quando Mesmer ele desencarna, ele entende como funcionam os fluidos. Então ele vem e se comunica através do médium Sr. Albert e vem falar com Kardec. Nós temos a mensagem dele na Revista Espírita, depois nós vamos colocar um pedacinho, que ele diz que o magnetizador, ele desconhece que muitas vezes existe uma espiritualidade superior muito mais interessada na cura daquela pessoa do que o próprio magnetizador. E os médiuns curadores, porque aí existe essa evolução de pensamento, né? Kardec, ele evolui, porque Kardec também começa a estudar o magnetismo. Kardec conhecia Mesmer, mas ele evolui o pensamento, porque agora ele estuda a luz dos espíritos, a luz da doutrina espírita. Então tem essa evolução de magnetizador para médium curador, ou médium passista, como nós conhecemos. Então aqui, os espíritos, Kardec, ele vai nos trazer na Gênesis que existem 3 tipos de ação magnética. A primeira é a que Mesmer conhecia e acreditava, apenas nessa, que é o fluido do próprio magnetizador, quando nós não temos o auxílio dos espíritos. Então, aqui, a qualidade do fluido, ela é de acordo com a parte moral do magnetizador. E aí, a evolução do pensamento é o quê? Que existe também a ação magnética pelos fluidos direto dos espíritos, quando não tem a intervenção do médium. Porque nós sabemos, a cura, os fluidos, eles sempre existiram, né? Muito antes de existir os médiums. Não é uma invenção do espiritismo, tá? E o terceiro, que é quando os espíritos derramam os seus fluidos espirituais no magnetizador. E aí ele é o intermediário, né? Porque quem fala médium, fala intermediário. Nós estamos ali ajudando, auxiliando no passe. Então é o que mais acontece aqui na casa espírita, que nós chamamos de ser espiritual ou de humano espiritual, que é quando tem a participação dos espíritos. Lembrando que somos ferramentas, tá? A gente é ferramenta e nos dá uma oportunidade de trabalho. Lógico, o magnetismo humano é muito importante na questão do passo, o espiritual nem se fala. Agora, mesclando os dois é uma dádiva fantástica. Então, por isso que a casa, né, a maioria... Por isso que as casas espíritas, né, na sua grande maioria, ela dá essa oportunidade de trabalho.
conhecimento mediúnico, né, para qualquer pessoa que seja, porque nós temos qualidades, nós temos capacidades fluídicas e espirituais fantásticas, gente, fantásticas. Somos intermediários assim que... Está ouvindo agora? Beleza. Nós somos intermediários fantásticos da espiritualidade. Tá? Então, um vídeo reforçando o convite que foi feito ao estudo. Tá? Justamente porque nós somos esse intermediário. Nós, assim, a Marcela até comentou, né? Da postura do médium perante a vida, né? Da ética do médium. Então, a partir do momento que nós, voltando ao bate-papo que teve anterior, da Marcela e do meu pai, sobre a ética, sobre nós vestirmos o espiritismo mesmo dentro de nós. Porque uma vez que nós somos esse intermediário, uma vez que a espiritualidade superior, né, nos usa como um intermédio para auxiliar o próximo, né, então como que deve estar aqui comigo? Como que eu devo estar, pelo menos no dia do trabalho? Recomenda-se estar sempre. Só que a gente sabe que a influência do meio, às vezes, né, não nos permite, muitos de nós vêm direto do trabalho para a casa espírita. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Está aparecendo isso. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Então, eles vão responder lá no livro dos médiuns que sim, que nós somos capazes de fazer coisas que as pessoas acreditam que seria milagre. Então, quando nós juntamos a nossa boa vontade, os nossos fluidos, com a nossa fé, né, quando nós fazemos ali a evocação dos bons espíritos para que nos auxiliem, nós somos capazes de fazer coisas muito grandes. E é isso que Jesus ele vem nos mostrar. Porque Jesus, às vezes a gente pensa que Jesus ele veio mostrar o que ele sabia fazer, né? Mas Jesus ele vem mostrar o que nós somos capazes de fazer. Ele vem para mostrar as nossas potências espirituais como filhos de Deus. Então, o que diferencia o magnetismo comum do passe espírita é a presença e a ação dos espíritos, tá? No magnetismo humano, eu estou doando apenas o que eu tenho, e no magnetismo misto, nós temos a espiritualidade superior nos auxiliando. Então, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Esse reservatório limitado somos nós. Nós temos a nossa cota de fluido, né? Nós, como seres encarnados, como seres materiais, nós estamos limitados pela matéria. E os elementos psíquicos são o reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, a maior potência dos fluidos são os fluidos espirituais. Quem que vai manipular os fluidos, quem que vai sobrepujar os nossos fluidos, caso os nossos fluidos não estejam assim tão bons, são os espíritos superiores. Quem sabe onde o fluido deve ser encaminhado são os espíritos. Inclusive, é importante nós abrirmos um parênteses no livro, se eu não me engano, é Missionários da Luz. O mentor Alexandre de André Luiz, ele vai dizer o seguinte, que quando nós encarnados somos chamados a essa tarefa do passe, nós somos ainda imperfeitos, nós temos muitos defeitos, a gente não precisa ficar falando, a gente não fica tão chateado, mas a gente ainda tem uma baixa vibração. Mas eles falaram que tudo bem, porque eles conseguem sobrepor os fluidos deles nos nossos. Então tudo bem a gente ainda estar se aperfeiçoando, mas vocês sabem que isso não acontece com os espíritos que trabalham no passe. Os espíritos que trabalham no passe, eles são espíritos já moralizados, eles já são espíritos mais superiores. Então é importante nós sabermos que quando nós estamos na tarefa do passe, nós não estamos lidando com qualquer espírito. Nós estamos lidando com espíritos já de uma envergadura maior. Por isso é tão importante, né, a nossa disciplina, para que a gente realmente sirva de intermediário. Já pensou se a gente fosse esperar a perfeição moral para a gente poder trabalhar? Que é comum, muitas vezes, nós lermos sobre Jesus,
Jesus, a gente estudar o Evangelho, a gente pensar, falar, não, mas eu não sou capaz. Ou a gente não começa a frequentar, né, uma casa espírita, a gente começa a estudar palestras, começa a estudar, a gente vai falar, poxa, eu não sou capaz. Gente, a oportunidade de trabalho, né, que o Evangelho nos convida, não só mediante, através de uma casa espírita, mas nos convida quando nós encarnamos, é justamente para a gente entender que perfeição não é alcançar, não é o alcance, mas sim o caminho que a gente está, no trajeto, o caminho que a gente está trilhando. Então, o caminho que a gente está trilhando é no trabalho do bem ao próximo, talvez a perfeição esteja aí, porque é no trabalho do bem ao próximo que a gente procura evoluir como pessoa para melhor do lado. Tá? Então, o convite do trabalhador do passe é esse. Né? Não é seja perfeito para poder trabalhar. Não. A gente sabe da nossa imperfeição, como o Marcelo disse. Mas a gente sabe que a gente pode, no meio desse caminho, procurar evoluir dia após dia. Então, como nós dissemos, Kardec ele evolui o pensamento de magnetizador para médium curador. Né? Então, ele vai citar ali no livro dos médiuns, ele fala pouco sobre essa especialidade, mas ele fala lá no item 175, onde ele diz que são pessoas que podem curar pelo simples toque, pelo olhar, ou mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Essa parte aqui que está na revista espírita foi o que eu disse que é a comunicação de Mesmer. Nós tiramos um pedaço e ele vai dizer que o médium curador ele vai magnetizar com o fluido depurado dos espíritos. Daí se segue que os espíritos eles dão concurso a quem querem e quando querem. Lembra que no outro slide nós estávamos falando de dar de graça, o que de graça recebeu? Então, os espíritos superiores, eles podem sim negar auxílio a nós se eles verem que a nossa intenção de trabalho não é uma intenção de trabalho digna, adequada. E aí a gente vai falar sobre os fluidos, porque desde o começo nós dissemos, né? A gente doa os fluidos, e aí tem os fluidos espirituais, mas o que são esses fluidos que nós estamos doando o tempo inteiro? Nós emitimos fluidos o tempo inteiro. O que é o fluido? É importante, então, nós falarmos o seguinte. Fluido é uma palavra trazida pela espiritualidade superior e Kardec utiliza dela para designar. O espiritismo ele usa de uma acepção muito própria, porque a ciência, a física também utiliza essa palavra. Mas o fluido que o espiritismo quer falar é sobre uma matéria que ainda é inabordável pela ciência. Porque nós não sabemos qual é a estrutura física desses fluidos, qual é a composição desses fluidos. Nós não sabemos, os espíritos não nos dão essa informação. No livro A Gênese, que é onde eles mais falam sobre os fluidos, eles nos dão a entender muito mais sobre a qualidade moral dos fluidos, que é a qualidade que nós conseguimos empregar nele, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa ação. Então aqui, antes de tudo, nós já entendemos que fluido é matéria. Tá? O universo, ele é composto por dois elementos essenciais, espírito e matéria. Acima desses dois elementos nós temos Deus, porque Deus é o não criado, Deus é o criador por excelência. Então ele criou o espírito e tem a matéria. O que é o espírito? O espírito é um ser inteligente. Então tudo que não é espírito, logo, é matéria. Só que a matéria, ela existe em composições, como diria Kardec, quintessenciadas, existe de uma forma tão sutil que muitas vezes ela não causa nenhum tipo não causa nenhum sentido nos nossos cinco sentidos. É como se para a gente não existisse, de tão etérea que é essa matéria. Mas existem esses dois componentes. Então, os fluidos que nós estamos falando, antes de tudo, é material. Tá? Então, nós vamos falar primeiro do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal
universal, é como já foi demonstrado a matéria elementar primitiva. Então, ele é fluido cósmico universal por quê? Porque ele está em todo o universo. E ele é a matéria primitiva porque é através do fluido cósmico universal que se forma todas as outras matérias. Todos os outros tipos de matéria é formado através do fluido cósmico universal, certo? Existem ali mudanças, modificações na composição e ele vai ser transformado. Então, como nós dissemos, é uma matéria extremamente sutil, não causa reação. Era essa palavra que eu queria e eu não estava lembrando. É o elemento primeiro que constrói toda a matéria, seja ela densa, como o nosso corpo, né? Seja a matéria tangível, ou seja o nosso corpo sutil, que é o nosso perispírito, ou seja também o fluido vital. O fluido vital é uma transformação do fluido cósmico universal. E o que é o fluido vital? O fluido vital, ele é o que dá a vida para a matéria. Vida, nós estamos falando do ser encarnado, tá? Porque o fluido vital, ele é próprio do ser encarnado. O desencarnado, ele não precisa de fluido vital, ok? Então, por fonte, o fluido universal, nós conseguimos passar de um para o outro. É possível que a gente doe o fluido vital. Então, aquele que tem muito fluido, ele pode doar para aquela pessoa que tem pouco, né? Os espíritos, eles vão nos dizer, podendo até ajudar o corpo que está prestes a se extinguir. Mas é importante nós entendermos o seguinte: se eu tenho um planejamento encarnatório para viver 50 anos, e aí aconteceu algum problema, eu fiquei doente, né? E o meu fluido vital está muito fraquinho. Através do passe, por exemplo, eu vou recuperando esse fluido vital para que eu possa continuar vivendo até os meus 50 anos de idade. Não significa que o fluido vital ele tem a capacidade de fazer a gente viver além do planejado, além do que é necessário para a gente. Existe todo o planejamento e nós não conseguimos sair fora desse planejamento. Então, cada criatura ele nasce com uma cota de fluido. Não significa que a gente vai nascer com a mesma quantidade de fluido. Algumas pessoas têm um fluido muito abundante, então é aquela pessoa que é muito agitada, né, que tem muita energia, que tem muita vitalidade. E existe aquela pessoa que já nasce com uma cota de fluido ali um pouquinho mais baixa, né, que já não tem tanta energia. E é claro que ao longo da nossa vida, esse fluido ele vai escapando, a gente vai perdendo. Mas ao mesmo tempo que a gente perde, porque nós perdemos o fluido vital sempre, principalmente em questões ligadas ao metabolismo, nós perdemos. Só que a gente está sempre recuperando também, né? Seja através da alimentação, através do passe, através do próprio fluido cósmico universal. Então, ao mesmo tempo que nós estamos perdendo, nós estamos também sempre recompondo. O desencarne ele vai acontecer quando? Quando o fluido ele não é mais suficiente para manter a vida daquele corpo. Então, quando, por exemplo, afeta algum órgão, é como se tivesse um buraco no nosso corpo, e aí o fluido ele vai esvaindo, ele vai saindo, até que a vida física daquele corpo termine. Certo? Sobre o fluido vital, o fluido cósmico, tudo certo? Então, a qualidade dos fluidos. Como nós falamos, os espíritos eles não nos deixam saber da composição física ali, né, da estrutura. Mas nós sabemos, através dos espíritos, então, que os fluidos eles não possuem uma qualidade. Eles vão adquirindo no meio em que eles se elaboram. Então, os meus fluidos, eles vão adquirir a qualidade que eu dou para eles. Como?
através do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas atitudes, o que eu leio, o que eu falo, enfim, a vida que eu levo, certo? Porque a vida, ela é uma eterna ação e reação. Então não tem como eu viver de um jeito e esperar ter fluidos de outro. Não. A vida, ela é justa, né? Então, essa é a qualidade dos fluidos, que o ambiente e que nós vamos entregar para eles. Olha a necessidade, gente, de nós tentarmos, tá? Mas o convite é conseguirmos levar uma vida com equilíbrio, né? Sabendo que nós somos compostos pelo fluido cósmico universal, fluido esse que é feito de tudo, sabendo da nossa doação de fluidos. Meu pai até comentou há pouco aqui que às vezes um abraço é um passe, silêncio é um passe, bom bate-papo é um passe, enfim. Nós estamos doando e recebendo 24 horas. Então, quando a gente fala que a qualidade dos nossos fluidos está de acordo com o que a gente vive, com o que a gente é, então estarmos procurando, né, manter sempre um equilíbrio na nossa vida, sabendo que a gente perde e a gente recebe esses fluidos, é uma constância, é muito importante. Por isso que a gente sempre puxa a sardinha para o milete na questão do estudo, que é através do estudo que a gente se mantém ligado à espiritualidade e através dessa ligação com a espiritualidade que a gente mantém os nossos fluidos sempre depurados, os nossos fluidos sempre ali, né? Podendo doar o nosso melhor, não porque a gente força isso a ser. Eu vou forçar a minha vida a ser o que eu preciso, de uma forma natural. E não a melhor maneira de alcançar a naturalidade, né, é a gente sendo nós mesmos, se aceitando, procurando estudar, procurando ouvir, né, com tudo aquilo que o Milete nos traz. Então, pode continuar. Nós estamos então sempre emitindo fluidos, mas tudo aquilo que a gente emite, antes de sair de nós, é absorvido por nós mesmos. Então, se nós estamos emitindo esses fluidos deletérios, esses fluidos viciosos, esses fluidos doentes, nós estamos emitindo e nós estamos absorvendo eles. Tá? Então, é importante nós sabermos disso também, que a gente não apenas emite, mas antes de sair, eles estão dentro da gente, né? Eles são absorvidos. E os fluidos, eles se unem, ou seja, o igual vai se unir com o igual. Então, se eu estou vibrando, se eu estou ali com fluidos harmoniosos, eu vou receber fluidos harmoniosos. Muitas vezes nós frequentamos lugares, por exemplo, onde o fluido ele é negativo. E não necessariamente a gente está falando aí de um bar ou alguma coisa assim. Às vezes a casa de algum parente que a gente gosta, que às vezes a gente tem que ir até lá. Nem sempre o fluido é o mais positivo. Mas se nós estamos em harmonia, esses fluidos negativos, eles não vão penetrar, eles vão se repelir. Então, nós precisamos saber que peguei energia daquele lugar, mas você estava se cuidando, a sua energia também estava ali, você estava vibrando, né, com o plano superior. Porque nós muitas vezes podemos culpar do ambiente, mas nós temos responsabilidade com o que nós aceitamos. Nós temos responsabilidade com o que nós emitimos. Então, o fluido negativo ele não vai penetrar se você estiver em harmonia. Na questão do trabalho do passe, né, que é o nosso intuito aqui, a gente não pode querer, né, no nosso bel prazer, que o nosso dia esteja 100% bem para mim poder trabalhar no passe. A gente puxa essa sardinha justamente por conta disso, porque, poxa, eu trabalho com pessoas, assim como muitos de vocês, né, nós temos aqui N profissões, e nem sempre a gente vai ter um dia legal, contato com pessoas legais, ou contato com alguém que nos traga bons fluidos. Então, veja a importância que a Marcela falou, da gente poder aprender a não absorver. Já que eu sei que eu posso ser dotado de bons fluidos, ou melhor, eu sei que eu posso fazer bom uso dos bons fluidos que eu recebo, né? Eu posso não só repelir, mas como eu posso fazer um bom uso dos meus bons fluidos, até mesmo no momento de silêncio, e tentar
né, com permissão da espiritualidade, de mudar o ambiente. Então o que a gente traz é esse. Nem sempre no dia da tarefa nós vamos ter um bom dia, sabe? Mas a gente sabe que a gente, mesmo não tendo um bom dia, a gente não pode fugir da tarefa do Cristo, que é primeiramente se elevar, para depois a gente conseguir doar o melhor de nós. Bom, então vamos falar sobre o perispírito. Ele tem um papel importantíssimo, né? Primordial nessa questão dos fluidos e na questão do passe. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, é uma condensação desse fluido. Então, ele também deriva do fluido cósmico. E o perispírito, ele também é matéria. Ele é semimaterial, né? Porque ele tem a sua origem, a sua criação no fluido cósmico, então ele é material, e tem a sua parte de espiritualidade por conta da sua natureza etérea. O perispírito, ele é um intermediário do nosso espírito para o nosso corpo. Então, os órgãos de transmissão, todas as sensações, né? Quando nós encarnamos, o perispírito e o corpo ele vai se ligar molécula a molécula. Então, ele vai servir de intermediário. Então, quando algo vem de fora, o corpo ele vai ter a sensação, o perispírito ele vai transmitir para o espírito, que é o ser inteligente. E se é interno, o espírito quer, então ele transmite essa informação para o perispírito e o corpo ele vai agir, o corpo ele vai executar. Sendo perispíritos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como a esponja se bebe de um líquido através dos centros de força que possui. Então, o nosso perispírito, ele possui 7 principais centros de força, que nós também conhecemos como chakra, e é através desse centro de força que nós vamos receber o passe e que nós vamos emitir o passe, que nós vamos receber e doar os fluidos através do perispírito, tá? Então, quais são esses centros de força? Nós temos o centro coronário, que ele é localizado na parte superior da cabeça. Ele é o principal ponto de assimilação dos estímulos que vem do mundo espiritual. Ele coordena o funcionamento dos demais centros e é o responsável pela estabilidade de todo o metabolismo orgânico e é o ponto mais significativo de conexão entre o nosso corpo e o nosso perispírito. Nós temos o centro frontal, que é localizado na região entre as sobrancelhas, que algumas pessoas conhecem como terceiro olho, né? Ele exerce forte ação sobre a hipófise, controlando por esse meio todo o sistema endócrino. Está ligado às atividades intelectuais e à vivência mediúnica. Nós temos o centro laríngeo, apresenta-se na região anterior ao pescoço e exerce controle sobre a respiração, a fonação e também está ligado à nossa audição. Nós temos o centro cardíaco, que é localizado na região que é localizado na região do coração, dirige a nossa emotividade e a distribuição das energias vitalizantes do organismo. Nós temos o centro esplênico, diretamente relacionado ao intestino delgado e ao baço. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais, a formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. O centro gástrico, que é localizado um pouco acima do umbigo, responsável pelo funcionamento do aparelho digestivo, pela assimilação de elementos nutritivos e reposição de fluidos em nossa organização física.
E por último, nós temos o centro genésico, que é situado na região do baixo ventre. Suas energias agem sobre os órgãos ligados à reprodução, às atividades sexuais e ainda sobre os estímulos referentes ao trabalho intelectual. A gente viu que na questão do perispírito, né, esse que faz o intermédio do corpo para a alma, ligado célula a célula ao corpo, ele tem centros de força, né? E já reparamos que no trabalho de passe, a gente está ali aplicando o passe sobre o coronário. Como foi visto no primeiro slide, ele interliga, né? Ele faz a comunicação com todos os outros centros de força. Aí você fala, poxa, mas às vezes a pessoa quinta está com problema assim, assado, tal, como eu vou saber? Gente, nós quando estamos doando, o próprio centro coronário, ele vai distribuindo onde precisa. Algumas vezes, a intuição, não confunda a intuição com mediunidade, ou estar mediunizado não, mas a intuição da mão ser levada está no centro que é a necessidade, mas isso, sabe, são casos assim raros, tá? Desse tipo de intuição, ali na hora do passe, nós estamos preocupados ali. Indo lá no nosso máximo, o próprio centro coronário faz o papel. Aí você fala assim, poxa, mas você falou da intuição, mas como que eu vou saber, gente? Só o fato de nós procurarmos termos um dia tranquilo, o fato da gente procurar dar o nosso melhor, o trabalho está acontecendo. A gente manter essa ligação, tá? Então, por isso que existem casos, como meu pai disse, com todo o nosso respeito, que às vezes tem toda uma ritualística, e aqui no Milady a gente procura, né, de uma forma mais simples, até mesmo pelo tempo de passe que temos, atuar no coronário, porque o próprio coronário ele faz essa ligação. Então, resumidamente, o passe ele acontece de perispírito para perispírito. Então, o que faz a gente precisar do passe? O que faz a gente sentir a necessidade de tomar o passe? Nós vamos falar, claro, existem muitas variáveis, mas nós vamos focar em duas principais. Então, a primeira é a patologia fluídico-ambiental, que nós podemos chamar, que é justamente o que nós tínhamos falado anteriormente. Muitas vezes nós vamos para um lugar onde a energia não está tão boa, mas se eu estou harmonizado, não vou assimilar. Mas também depende de mim. O que eu falo, o que eu me permito escutar, o que eu assisto, o que eu leio, os sentimentos que eu tenho. Então, muitas vezes, nós ficamos doentes, nós ficamos enfraquecidos pela nossa vida, pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia, pela nossa falta de disciplina com a gente mesmo. E nós temos as patologias kármicas. Então, muitas vezes nós já viemos, né? A gente já vem com esse compromisso aí de passar por certas dificuldades, de passar por certas provações, por certas doenças. O que acontece é que muitas vezes, né, quando nós somos um espírito minimamente moralizado, antes de encarnar, a gente consegue ajudar na nossa programação espiritual. Então, a gente, junto lá com a espiritualidade que está nos assistindo, nós vamos falar, olha, eu acho melhor eu vir com tal corpo, eu passar por tal enfermidade, né? Porque agora eu acho que é o momento de eu conseguir evoluir. Então, nós usamos boa parte do nosso livre-arbítrio lá no mundo espiritual, quando nós escolhemos as provas que nós vamos passar aqui. Então, algumas vezes, nós vamos tomar o passe, nós não vamos obter a cura que nós desejamos. Isso não é porque o passe não tem eficácia. Isso não é porque o passista não está aplicando força o suficiente. Isso é porque muitas vezes a enfermidade do corpo é a cura do espírito. E quando nós estamos na espiritualidade, nós estamos despojados da carne, então nós estamos despojados do medo, do orgulho. Então a gente consegue tomar decisões muito mais acertadas. Então a gente fala, não, eu sei que eu vou sofrer, mas são só tantos anos, depois vai passar, eu vou me recuperar. Então muitas vezes são escolhas nossas
lá na espiritualidade. Outras vezes são consequências das nossas ações impensadas, muitas vezes dos nossos vícios, mas de forma alguma nós sabemos, não é castigo. Deus não castiga nenhum dos seus filhos, pelo contrário, Ele está sempre nos dando oportunidade de melhora, está sempre nos dando oportunidade de evoluir, porque Deus não quer que a gente sofra, Deus não nos criou para isso. Então, nós não precisamos adivinhar o que fomos na vida passada, mas as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, eles vão nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, eles vão nos mostrar ali onde nós precisamos melhorar. Sempre as nossas tendências, elas nos mostram o que nós precisamos fazer, onde nós precisamos melhorar. Então existem esses dois tipos de patologia, esses dois tipos de doença. O que nós estamos causando para nós mesmos aqui enquanto encarnados, e muitas vezes a reação já é imediata, e algumas vezes a reação vai acontecer agora, nessa vida, coisas que nós fizemos antes. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, né? Causas anteriores das aflições. Para lembrar os trabalhadores, né, que nesses casos assim, a gente não se sentir muitas vezes, desculpa a pobreza do vocabulário, tá? A gente se sentir uma ferramenta inútil. Fala, poxa, eu fui lá na Câmara de Passe, apliquei o passe, mas não resolveu. Gente, a espiritualidade superior sabe o que faz. Então, toda vez que a gente adentrar uma Câmara de Passe para trabalhar, lembrando que cada irmão que entre ali tem lá a sua provação a passar, né, devido ao seu livre-arbítrio mal usado, que a gente possa recorrer à espiritualidade superior, para que ele possa fazer bom uso daqueles fluidos que nós estamos intermediando, não só para aquela enfermidade, mas para aquele despertar de consciência. Daquele ser que está passando ali tomando passe e fala, poxa, eu estou passando por isso daqui, mas resignação, com resignação. Então, só para a gente não achar muitas vezes que não passe, a gente é uma ferramenta defeituosa porque a pessoa não melhora. Não é isso. A espiritualidade sabe o que faz. E às vezes esse passo está sendo ali para um reequilíbrio dela continuar a caminhada dela. Então, sem mais delongas, como aplicar o passe? Agora que a gente já sabe tudo isso, né? Já sabe os fluidos que nós doamos, já sabemos o papel do perispírito, já sabemos que a qualidade dos fluidos que a gente doa depende de nós, do nosso comportamento, da nossa disciplina. Como a gente aplica o passe? Jesus, ele impunha as mãos. E o Espiritismo, ele é o Evangelho redivivo. Então nós tomamos novamente, nós retornamos esse hábito. Impor as mãos, tudo que Jesus faz tem significado. E o impor as mãos sabe aquela frase de tal pessoa colocou a mão na minha vida? Tal pessoa, sabe, de doar de si mesmo, estender a mão, entregar-se ao outro, doar algo de si mesmo ao próximo. Então, o significado de nós colocarmos a mão é esse. Nós não podemos, na verdade, tornar o passe algo místico. Nós não podemos tornar o passe algo ritualístico, porque isso não cabe na doutrina espírita. Nós precisamos saber o que fazemos e como fazemos. Então, como o Felipe disse, nós optamos. Aqui na nossa casa existem diversas formas de aplicar o passe. Mas nós não vamos tratar de todas essas formas. Nós vamos falar de como nós aplicamos aqui na nossa casa. E nós optamos pela forma simples, que é impor as mãos. Só que nós não podemos nos prender à forma exterior. Porque aí vamos imaginar que chegue hoje aqui um trabalhador na nossa casa, um irmão que não tem as mãos. Ele não vai poder ser passista? Será que porque ele não tem os braços ou ele não tem as mãos, ele não vai poder ser passista? Ele vai poder, porque nós já vimos que o fluido ele vai de perispírito para perispírito, que depende do nosso desejo ardente de querer ajudar, de nos colocar à disposição. Então a
imposição de mãos ela é necessária com esse sentido e também nos ajuda muitas vezes ali na concentração, né, para que a gente se concentre no que nós estamos fazendo. Então, acaba sendo uma regra o passe com as mãos estendidas, até porque se cada um fizer de um jeito, vira bagunça. Aí vai entrar alguém e vai falar, não, eu prefiro tomar passe com tal pessoa porque ela faz tal movimento e eu acho que funciona mais. Eu vou tomar passe com tal pessoa. Então, nós precisamos sim deixar as coisas em ordem, padronizadas, mas nós precisamos focar, não é na mão, é no sentimento que nós estamos entregando enquanto nós estamos fazendo essa tarefa. Como o Felipe disse, porque ele é apressado, a gente opta, né, por as mãos apenas ali no coronário, porque ele vai conversar com os outros centros de força, né? E outra coisa, quem mobiliza todo o fluido é a espiritualidade. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que aquele irmão realmente está precisando, mas a espiritualidade sabe onde o fluido deve ir, onde o fluido deve estar. Então, a gente não precisa se preocupar em ficar achando os pontos. A gente se preocupa em doar o melhor. E a espiritualidade vai fazer a parte dela. Eles não pedem que a gente faça a parte deles, eles pedem que a gente faça a nossa bem feita. Então a gente não precisa, é claro, às vezes pode sim nos dar essa intuição, né, às vezes, mas é importante tomar cuidado com isso, né, para que a gente não faça do passe essa coisa de ritual mesmo, sabe? De ficar fazendo movimentos ali estranhos, e às vezes a pessoa está de olho aberto, ela pode se constranger, ela pode ficar com medo. Então, é importante a gente manter padronizado, por uma questão também de caridade com aquele que chega. Porque se é uma pessoa nova, ela não vai entender, nossa, por que ele está fazendo isso? Será que é alguma coisa de errado comigo, já que os outros não estão aplicando desse jeito? O negócio aqui deve estar muito ruim, né? Porque só em mim que está fazendo o movimento e o outro está assim. Então, por questão de caridade também, é importante que a gente faça apenas a imposição de mãos. Aqui é o livro Conduta Espírita do André Luiz, onde ele nos dá muitos conselhos extremamente necessários para a aplicação do passe. Então, ele diz o seguinte: quando aplicar o passe, e demais métodos da terapêutica espiritual, fugir à indagação sobre resultados e jamais temer a exaustão das forças magnéticas. O bem ajuda sem perguntar. Primeiro ponto: quando nós estamos aplicando o passe, nós somos o primeiro a receber a energia da espiritualidade superior, porque nós estamos como intermediários. Então o espírito está aqui, eu estou aqui, o paciente está aqui. Quem está recebendo primeiro? Somos nós. Então nós não precisamos ter medo de que as nossas forças, né, de que a nossa energia vital acabe. Isso não vai acontecer, é claro. Se o passista ele sentir que ele está cansado, que ele quer dar um tempo nas tarefas do passe e ficar em outra, gente, é só comunicar. Mas não precisa temer. Nós não podemos indagar as pessoas, mas e aí, você melhorou? Será que curou? Será que deu certo o passe que eu te dei? Porque a gente acha que a cura está na gente, né? Sou eu que estou fazendo. Não. Se a pessoa não vier te falar porque ela tem intimidade com você, ou se você vai perguntar em algum outro ambiente, em alguma outra situação, porque a gente precisa sempre prezar pela caridade. A gente não pode constranger as pessoas. A gente não pode se intrometer na vida das pessoas. Não é porque nós estamos aplicando um passe na pessoa que significa que nós temos intimidade com ela. Então nós precisamos dosar, tá, o nosso tratamento ali com o paciente. E nós também, né, vez ou outra somos o paciente. Uma hora estamos aplicando, outra hora estamos recebendo. Colocando em mim isso que a Marcela disse, o trabalho na câmara de passe, ele é o sumo da caridade e da fé. Caridade da gente poder doar, né, sem ver aqui o nosso melhor, e a fé da gente acreditar,
a gente entrar lá dentro e acreditar que a gente, estando dando o nosso melhor, a coisa vai acontecer. Lembrar-se de que na aplicação de passe, é o que nós falamos anteriormente, não se faz precisa a gesticulação violenta, a respiração ofegante, bocejo contínuo e nem sempre a necessidade do toque direto ao paciente. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, né? Sobre o toque ao paciente. A transmissão de passe dispensa qualquer recurso espetacular. Não é agindo desse ou dessa forma que o passe vai ser mais ou menos eficiente. Então, os trejeitos, eles não é isso, gente, que vai dar o resultado no passe. Esclarecer os companheiros quanto à inconveniência da petição de passe todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. É falta de caridade abusar da bondade alheia. Então, nós vamos também falar sobre isso mais para frente, mas nós precisamos entender quando nós precisamos do passe. Quando tomar o passe. Não é porque nós vemos ali um irmão, você pode me dar um passe? Gente, não é assim. Nós precisamos ter um bom senso. E como diz André Luiz, é falta de caridade abusar da bondade alheia. E a prece. A prece, ela tem que ser o principal recurso do passista espírita. A forma como outras pessoas aplicam o passe não é da nossa conta. Mas o passista espírita, ele vai evocar a espiritualidade superior. Ele vai orar para que ele possa sintonizar, para que ele se coloque realmente à disposição da espiritualidade superior, para que ele seja capaz de ajudar, de emanar as suas melhores vibrações. Então nós precisamos usar esse recurso tão precioso. O passista que não usa a prece, ou ele não tem esse conhecimento que ele precisa, ou ele tem a pretensão de fazer tudo sozinho. E dentro da casa espírita não é assim que nós trabalhamos. Nós precisamos rogar ao Pai que nos ajude. Precisamos ter a humildade de saber que por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Nós somos médiums, ou seja, intermediários. Nós estamos intermediando, nós não estamos trabalhando sozinhos. Então a prece vai nos harmonizar. A prece, ela vai nos dar segurança e certeza de que nós não estamos sozinhos. O passista, quem será que pode aplicar passe? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Aqui, então, o mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele vai dizer que aquele coração sincero, que realmente deseja trabalhar para a espiritualidade, pode ter certeza que os espíritos superiores vão te ajudar, vão te abraçar e vão te dar auxílio. Lembrando sempre que somos todos médios, tá? Trabalhadores ou não da casa espírita, somos todos médios. Para ser um passista, nós precisamos de equilíbrio e disciplina. Vocês lembram que quando nós falamos lá atrás, André Luiz, na verdade, ele diz que o passe é como uma transfusão de sangue. Se você está doente, você vai poder doar sangue? O passe é exatamente, você está doando algo de si. Então é necessário equilíbrio e disciplina para que você seja um canal coerente com aquilo que você quer doar. Então, o Evangelho no Lar semanalmente. Nós precisamos fazer da nossa casa um ponto de luz. O lugar onde nós passamos a maior parte do tempo precisa ser um local abençoado. Precisa ser a nossa casa, assim como a nossa vida, ela precisa ser consagrada a Deus. Então nós precisamos fazer o Evangelho para aquela espiritualidade superior, para que Jesus saiba que eles são bem-vindos ali. Cultivar a prece e o otimismo. Às vezes, o nosso dia, ele é difícil. Nós passamos por dificuldades, mas nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Nós não podemos perder o nosso otimismo. Habituar-se a leituras edificantes e estudo nobre. Como já dissemos, a boa vontade é muito importante,
mas nós precisamos sempre saber como fazer, por que fazer. Nós precisamos estudar, porque o estudo, ele também nos conecta com a espiritualidade superior. Quando nós estudamos, nós entendemos mais o que Jesus espera de nós. Nós entendemos mais e melhor o que a espiritualidade superior espera de nós. Lembrando que Jesus, ele nos disse que nós somos, né, uma fonte de água limpa a jorrar. Fazendo alusão aos fluidos, a melhor maneira de manter os fluidos dessa fonte de água limpa, né, que a gente vai doar, nada melhor, né, do que a gente manter o Evangelho no ar, cultivar a prece e o otimismo. Gente, prece constante, não importa se por pensamento, não importa se por silêncio, com olhar fraterno, gente, isso é muito importante até para nós mesmos. Lembrando que somos essa fonte de água limpa, né? Como a Marcela disse, estudo, como o nosso amigo Sérgio sempre fala em todas as aulas, de forma íntima. Para nós que somos trabalhadores espíritas, gente, isso é primordial, primordial. Então, lembrando, somos essa fonte de água limpa e temos sim que cuidar dessa água que jorra, que nós estamos aqui dispostos a doar. Cultivar boas conversas e bons pensamentos é importante principalmente para nós, né? Porque a gente acaba se envenenando com as palavras, a gente acaba se envenenando com os pensamentos. Quando a gente vê o pensamento, ele já tomou conta da gente e a gente já está lá quase uma hora pensando naquilo, pensando no que eu deveria ter falado, como eu deveria ter agido. Quando vê, a gente já se colocou ali numa treva tão densa. Então nós precisamos ter essa disciplina de eu não vou pensar nisso, então ir fazer alguma outra coisa. Nós precisamos ser responsáveis em relação a isso e esforçar-se por praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho é muito difícil. Eu acredito que quem acha que praticar o Evangelho é fácil é porque não está fazendo direito. Porque Jesus, ele passa para a gente coisas muito simples, né? Amar o próximo, perdoar. Só que é muito difícil ser simples, porque a gente já está vidas e vidas fazendo muitas coisas erradas. A gente já tem muitos vícios. Então agora é o momento que a gente tem que começar a praticar o Evangelho e deixar, né, esse velho homem morrer, para que a gente diminua e o Cristo cresça. E isso é extremamente difícil. Porque quando a gente vê, a gente já respondeu, a gente já falou, a gente já fechou a cara, a gente, né? São anos e anos, vidas e vidas, tomando decisões erradas, decisões precipitadas. Então, esse é o momento do nosso recomeço. Jesus está nos chamando, nos convidando, nos dando mais uma oportunidade de crescer no bem, no amor. Agora vamos para as partes mais práticas. A alimentação. É muito importante que a gente não venha aplicar o passe com fome, né? Porque aí a pessoa fica aqui na altura, vai ouvir sua barriga roncar. Então não precisa vir com fome, mas a gente pode comer ali umas 2 horas antes, se possível, né? A gente não precisa vir com a barriga cheia, nem com a barriga vazia. A gente precisa evitar comidas pesadas, carnes vermelhas, pimenta. Eu amo pimenta. A gente precisa evitar esses tóxicos, que, como diz aqui a espiritualidade, muitas vezes pode trazer odores. Então nós precisamos nos preparar. E muitas vezes, dependendo da comida que a gente come, vai gastando a nossa energia. Então a gente vem não cansado fisicamente, mas a gente já não vai ter toda aquela energia, toda aquela disposição para a gente doar. Então nós precisamos ter essa responsabilidade na alimentação, tá? Isso, na verdade, gente, tudo que a gente vai falar aqui é todo trabalhador. Porque toda a tarefa da casa espírita é uma tarefa mediúnica. Mesmo que você não esteja incorporado, digamos assim, mas sempre nós começamos as nossas tarefas com uma oração. Então,
então significa que nós estamos evocando a espiritualidade superior. Então, tudo que acontece aqui é um trabalho mediúnico. Então, isso serve para todos nós. Não é apenas para o médium de psicografia, não é apenas para o passista, é para todos nós. Nós precisamos estar abertos e harmoniosos, harmoniados, para que harmoniados, essa palavra não existe, para que a espiritualidade superior use, né, o que a gente tem de melhor. Então, a alimentação é muito importante. A gente não precisa nem falar de bebida, né, de álcool. Isso eu tenho certeza que está fora de cogitação, que a gente não precisa entrar nesse mérito. Ainda bem que os dias de trabalho de passe aqui não é de quarta-feira, né, bem? Senão nossa feijoada já era. Brincadeiras à parte. Lembrando que o nosso perispírito ele é ligado ao nosso corpo célula-célula. Então vocês imaginam o esforço que o nosso corpo faz na digestão de um alimento pesado. Isso é, todos os nossos outros fluidos focados em digerir aquilo que a gente consumiu. Por isso que a Marcela comentou que a alimentação ela é imprescindível. Porque nós temos aí os nossos fluidos concentrados em digerir um alimento que a gente teve, que para o dia não é bacana para a tarefa, a gente acaba sendo uma ferramenta ineficiente. Aquele irmão ele não vai deixar de ter assistência, porque a espiritualidade sabe o que faz. Mas a assistência não vem 100%. Então por isso que a gente pede, né? É recomendado sempre, mas pelo menos ao menos no dia da tarefa, ter aí uma disciplina na alimentação, já que nós estamos lidando com fluidos nossos, né? Através dos irmãos que temperam o nosso pão deles, e, vamos colocar assim, e esses fluidos, eles o melhor que eles puderem estar para nós no ar, tá? O repouso. A gente precisa, se possível, no dia não ter tão cansado. Nós sabemos que a maioria das pessoas, né, vem direto do trabalho, mas se nós conseguirmos o repouso, não é o repouso de ficar deitado o dia inteiro, né, do ócio, não é isso. Mas a gente vir com as energias próprias, né, para que a gente consiga trabalhar. Então o repouso também, ele é muito importante. Vestuário e higiene. O passista ele deve vestir roupas simples, limpas, confortáveis e sempre de acordo com o clima. Porque se nós vamos dar o passe, às vezes você vai dar uma criança, então às vezes uma pessoa... A gente precisa estar com uma roupa confortável, a gente não pode estar com uma roupa que a gente vai precisar ficar puxando, ou sabe, que deixa a gente ali incomodado. É importante que a gente se vista com roupa simples, porque nós não estamos aqui na tarefa para chamar a atenção. É importante evitar joias, porque pode fazer barulho, pode desconcentrar. Imagina que você está ali aplicando passe sem querer o relógio engancha no cabelo de alguém. Isso pode acontecer e é um constrangimento. Perfume também pode atacar a alergia lá dentro. Então nós precisamos pensar em tudo. É um momento onde nós queremos doar bons fluidos, nós não queremos que aconteça nada de inconveniente que pode ser evitado. E o banho, se possível, deve fazer parte da preparação para o passe. Nem sempre é possível, né? Às vezes a gente vem direto do trabalho, mas é bom a gente tentar fazer uma higiene aí, às vezes, né? Passar um seguro. É importante, é importante. Mas a gente sabe que aqui, né, todos são incríveis, né? O sexo. O sexo, gente, ele só é negativo se faltar disciplina, se faltar uma boa consciência. O sexo, ele não é pecado. Então, o que acontece é sexo com disciplina, certo? Com bom pensamento. E, se possível, gasta-se energia que a gente evite fazer antes de vir para a tarefa. Não porque é pecado, não porque é errado, mas é porque lembra que antes a gente falou do repouso? A gente precisa vir com energias, porque a gente vai doar energias, tá? Mas o sexo não tem nada de errado. A saúde. Isso é uma coisa, um ponto muito importante agora para a gente falar. O passe é uma doação. Eu só posso doar aquilo que eu tenho. Se no dia do passe
eu não estou me sentindo bem, então eu peço que eu seja substituído na tarefa. Ou nós estamos como passistas, ou nós estamos como pacientes. Nós não podemos dar passe e receber passe. Porque se você acha que você não está bem, você não deveria ter participado da tarefa. E, gente, não tem problema nenhum, às vezes a gente não está bem. Então é só falar, olha, hoje eu não estou bem, eu prefiro tomar passe ao invés de aplicar o passe. Não tem problema, não tem vergonha nenhuma nisso. Somos todos humanos, estamos todos aprendendo, às vezes não tivemos um dia bom. Então não é apenas a saúde física, né? Às vezes está com uma gripe, mas também a saúde emocional. Se você sente que aquele dia não é o seu dia, tudo bem. Entre como paciente. Então nós temos que parar essa prática na hora do passe. Falar para os trabalhadores, alguém precisa de passe? Você hoje é passista. Terminou. Alguém precisa de passe? Mas você estava trabalhando, você sabe que você é o primeiro a receber as energias. Por que você vai precisar de passe? Se você precisa de passe antes ou depois, é porque você não estava preparado para a tarefa. Às vezes você não se harmonizou ali como você deveria. Uma vez ou outra acontecer, nossa, não estou me sentindo bem mesmo. Se recolha em prece. Porque a espiritualidade vai te aplicar o passe. A espiritualidade, ela está cuidando de você. Porque aí a gente imagina, eu estou no passe, eu não estou me sentindo bem depois do passe. Felipe, você aplica o passe em mim? Aí eu aplico. Aí o Felipe fala, mas eu também não estou bem. Marcela, aplica o passe em mim? E aí a gente vai, entende? Então assim, a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Se você está bem e você seguiu todas as orientações de disciplina, você pode dar o passe. Se não, hoje você vai ser paciente. Bom? Só lembrando que, apesar dos trabalhos numa casa espírita serem voluntários, a gente precisa lembrar da responsabilidade que a gente tem sobre nós e sobre o nosso próximo. Então, como a Marcela disse, pisando, não tem problema nenhum. Eu não estar bem no dia e pedir substituição, sabe? Enfim, a gente precisa focar na nossa responsabilidade com nós e com o nosso próximo. Então, para o tratamento é essencial o desejo sincero em ajudar o próximo, com desinteresse. Então, é aquele desejo ardente, sabe? De falar, Jesus, eis-me aqui. Eu estou aqui hoje para doar o meu melhor. Eu estou aqui por amor a esses irmãos. Eu estou aqui por amor a esse trabalho, a Jesus, a essa casa. É a gente se entregar de corpo e alma. Nós precisamos disso para a eficácia do passe. É entregar nesses filhos o melhor que nós tivermos. O melhor sentimento. Nós precisamos de humildade, porque nós somos instrumentos. A cura, ela não depende da gente. Se a cura aconteceu ou deixou de acontecer, o mérito é de Jesus. Conhecimento para saber como ajudar e não se preocupar com o esgotamento das forças. Se os espíritos eles estão cuidando dos pacientes, será que eles não estão cuidando de nós, que estamos trabalhando com eles? É claro que eles estão. Então as nossas forças não vão se esgotar. Gente, o nosso fluido vital não vai acabar. E a gente não vai desencarnar antes do tempo. Não precisamos ter esse medo. Então, é amar sem preocupação de ser amado. E auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. É isso que Jesus fez e Ele é o nosso modelo e guia. Então é isso que nós temos que buscar fazer também. Quando nós nos referimos a todas essas qualidades, diz o mentor Alexandre, às vezes pode assustar, né? Porque a gente fala, nossa, mas eu não sou capaz de fazer tudo isso. Ele diz, não é para desencorajar as pessoas, mas é para orientar qual é o ideal. É para que a gente cresça em valores. É para que a gente entenda que a espiritualidade espera o melhor de nós. E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral.
e pelos esforços que emprega para tomar as suas más inclinações. Então, somos perfeitos? Não. Mas a gente está tentando, né? A gente sabe que é só trabalhando que a gente vai conseguir. Na atual... Como é que fala? Agora estou com você, fez as palavras. Na atual conjuntura. Gostei. Na atual... hoje, nós encarnados no planeta de expiação próprio, vamos colocar assim, não adianta querer falar bonito de fortes palavras, a melhor maneira, né, de nós entendermos o que é a reforma íntima, isso é, a melhor maneira de nós alcançarmos a evolução própria é trabalhando com o próximo. E o melhor trabalho com o próximo com eficácia é através do estudo. Então, por isso que a Marcela, né, comentou aqui, foi tão bem nas suas palavras, a gente procurar estar sempre estudando, estar sempre se elevando, para a gente poder alcançar a nossa própria evolução. Já que nós somos aí esse instrumento divino, tá? Nós temos essa oportunidade de evoluir ao mesmo tempo auxiliando. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então nós vemos que o Evangelho ele não está falando que Paulo de Tarso fazia maravilhas. Deus fazia maravilhas através de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele se colocou à disposição. Porque, como diz aqui Emmanuel, ele tinha as mãos limpas. E o que é ter as mãos limpas? Porque a gente olha Paulo e fala, nossa, mas Paulo fazia isso, Paulo fazia aquilo, mas ele fazia por quê? Porque ele se disciplinou. Porque ele tinha as mãos limpas para ser um trabalhador do Cristo. Então Deus também está disposto a fazer maravilhas através das nossas mãos, se nós estivermos dispostos a ter disciplina, se nós estivermos dispostos a realmente nos colocarmos como tarefeiros humildes da seara de Jesus. Então isso não é privilégio de Paulo, isso é uma conquista de Paulo. E todos nós conseguiremos conquistar também. Aspectos gerais do passe. Já está acabando, tá, gente? O dirigente. Antes de iniciar os trabalhos de passe, breve oração para a harmonização dos tarefeiros. Então, quando nós estamos lá dentro, tem um dirigente, alguns passistas, e aí o dirigente ele vai fazer uma prece de harmonização, né? Sempre ali agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade superior. Durante o passe, nós vamos pedir, o dirigente vai pedir aos assistidos que abram o seu coração ao Mestre Jesus. E nós vamos, a partir deste momento, manter o ambiente em silêncio. O dirigente do passe, ele não vai mais ficar fazendo orações. Nós vamos manter o passe em silêncio. Porque quem está agindo é a espiritualidade superior. O passista, ele vai se colocar em oração. Se nós estamos ouvindo o dirigente orar, pode desconcentrar a nossa oração, né? Vai tirar a nossa concentração. Muitas vezes, a pessoa que está ali também tomando passe, nós precisamos deixar que ela converse com Jesus. Nós precisamos entregar aquele momento para ela e para Jesus. E aí o passista, ele vai fazer o seu trabalho junto com a espiritualidade superior. Então, o dirigente, ele diz no começo, para que as pessoas abram o coração, finalizando em silêncio durante o passe, finalizando, ele vai então dizer, né, que assim seja, graças a Deus, aí o passe vai encerrar, as pessoas vão sair. Então, o passe agora, nós vamos manter o silêncio, tá? E aí, após o passe, segue como é. O dirigente ele vai fazer ali uma prece de agradecimento pela oportunidade de trabalho e o trabalho ele vai se encerrar. Tudo bem? Adoração do passe. Lembrando, o que nós estamos falando aqui agora da adoração do passe não é algo que os espíritos nos trouxeram, tá? É algo que nós, enquanto a instituição, nós estamos sugerindo. Não é algo que veio dos espíritos, tá? O passe, ele não precisa durar mais do
principalmente de quinta-feira, porque quinta-feira nós temos muita gente e nós temos muitas crianças. As crianças, elas são muito agitadas. Então, principalmente no passe para as crianças, nós podemos ainda diminuir um pouquinho mais esse tempo, tá? Mas o tempo é uma questão também intuitiva, né? A gente vai falar na câmara de passe, a gente vai sentindo. Então, é por isso que o dirigente, ele vai encaminhando ali para o final, para que o passista consiga finalizar a doação e terminar, tá? A sala de passe, assim como a sala mediúnica, é importante que a sala de passe ela seja usada apenas para esse fim, apenas para a aplicação de passe. O passe fora da casa espírita. Eu estou falando, pode ir. Não. Eu dou uma engrenada. Você fala uma coisa? Gente, o essencial é que o passe ele aconteça sempre dentro da casa espírita. Quando o passe ele pode acontecer fora da casa espírita? Quando em alguma questão a pessoa não pode de jeito nenhum vir até a casa espírita. Mas não é aquela pessoa que, eu quero receber um passe, então eu não estou podendo vir, vou chamar o povo para ir lá na minha casa. Não, são casos sérios, né? Casos extremos ali, a pessoa está acamada, enfim, nós precisamos analisar, realmente não tem como vir? Caso, e por que isso? Por questão de segurança física e espiritual. Aqui na casa nós estamos todos protegidos pela espiritualidade. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar em outro lugar, porque a aplicação do passe é uma questão mediúnica, nós estamos lidando com o perispírito, é uma questão séria, é uma questão grave. Então o ideal é dentro da casa espírita. Não dá. Então a gente precisa. Isso precisa ser, então, a reunião precisa ser, como fala, agendado. Como que se diz essa palavra? Como que é agendado? Precisa ser feito com antecedência, tá? Então a gente vai juntar ali um grupo de passistas. Lembra que Jesus, quando ele mandava os apóstolos pegar, ele mandava de 2 em 2. Ele não mandava ninguém sozinho. Então a gente precisa, quando o passe for fora da casa espírita, que seja de 2 ou mais. Um para aplicar o passe, e nós precisamos de alguém para ficar na sustentação. Tá? O ideal é que esse trabalho comece e termine dentro da casa espírita. Então os passistas, eles vão se encontrar aqui, eles vão fazer o evangelho, eles vão pedir a proteção, eles vão até o local, harmonizar o local com o evangelho, vão fazer a aplicação do passe, e quando terminado, a tarefa deve terminar aqui na casa espírita. Mas assim, lembrando novamente, né, isso são casos de exceção. O ideal é sempre aqui dentro da casa espírita. Bom? Então assim, alguém, você pode ir na minha casa para aplicar um passe? Faz uma oração. A oração tão eficaz. A posição do paciente. Gente, se a pessoa está de perna cruzada, de braço cruzado, não importa. Porque a pessoa também pode não ter braço, pode não ter perna, ela vai estar recebendo o passe da mesma forma. O importante é que o paciente esteja confortável. Mas essa questão de palma para cima, palma para baixo, ela acaba se tornando mais uma coisa de ritual, de misticismo. Mas não é aí que a pessoa está aí pegando os fluidos, tá? Então a gente deixa a pessoa se sentar da forma que ela se sentir confortável. A gente não precisa corrigir o paciente. Lembrando que nem todo assistido que vai tomar passe é espírita ou frequenta a casa espírita. Então é de bom uso deixar à vontade mesmo. O passe é a incorporação. O médium, ele é um intermediário. E todo aquele que através da prece evoca a presença dos espíritos já está sendo médium, certo? Médium não é apenas aquele que vai incorporar. Então, o passe no tratamento espiritual, o médium, o passista, ele não deve estar mediunizado. Não é uma tarefa mediúnica neste sentido. Aqui na nossa casa, nós temos um passe de tratamento físico e espiritual, onde nós temos o médium incorporado.
Mas isso, o paciente, quando ele vai entrar, ele já sabe disso. Então, ele vai preparado para esse tratamento, certo? O paciente, ele aceitou, ele escolheu passar por esse tratamento. Então, nós sabemos que os efeitos, que os resultados, eles vão ser positivos. Por quê? Inclusive, um parênteses, é obrigação do atendente fraterno, do trabalhador espírita, quando recomendar o passe físico espiritual, avisar dessa questão da mediunidade. Então, o paciente, ele aceita e ele vai estar aberto a receber o passe. Aqui não é comum. Então, se acontece do médium estar mediunizado, pode causar medo, pode causar estranheza, porque no passe espiritual não é comum. Então, nós evitamos, não é o local, certo? O paciente também não deve estar incorporado, né? Não é um local da gente orientar o espírito. O máximo que nós podemos fazer é dizer que ele pode ser orientado em outra tarefa da casa, mas não é o momento. Então, nós precisamos ficar atentos. E caso aconteça, a gente precisa despertar o paciente. Gente, é tudo uma questão de bom senso. Então, vamos imaginar que o paciente ele incorporou. Nós, discretamente, vamos tentar ali acordar, nós vamos tentar situá-lo. O resto dos passistas vão continuar na tarefa deles, porque não precisa de alarde. A gente não vai constranger a pessoa. Se não conseguir resolver a situação, quando o passe acabar, os outros passes acabarem, todos vão sair. Nós não vamos deixar ninguém entrar até resolver aquela situação, certo? Até conseguir acordar o paciente e tirá-lo da sala. Tirou, a gente continua o trabalho comum. Então, assim, a gente está numa casa espírita. A gente não precisa criar um alarde por conta disso. Pode acontecer? Pode, mas não deve acontecer. Então, se acontecer, a gente já sabe como agir. Certo? Sinais de incorporação. Marcelo, posso falar uma coisa? Pode ser bobeira minha, mas eu estou me colocando numa situação se eu não tivesse passado por tudo que eu já passei. Faz tempo que eu já trabalho na tarefa. Se você está começando, de repente a pessoa já vai ficar assim, mas isso, né? Já ficar pensando nisso. Eu estou aqui, eu nunca vi uma situação dessa, então eu acho que deve ser muito difícil acontecer. Eu só queria fazer essa observação. Eu que frequento há 40 anos, aconteceram 2 vezes só. Nas 2 vezes eu estava no passe e eu fiz exatamente esse procedimento. 2 vezes em 40, 50 anos, então fiquei em paz. Não, é um comentário muito importante mesmo, porque senão parece que é uma coisa que vai acontecer toda semana, né? Não é uma coisa recorrente. Mas nós precisamos saber que existe uma possibilidade e como a gente vai agir, né? Qual será a nossa postura. Mas, Foi bom para mim, né? Por ter acontecido, já sei. Ó, sinais de incorporação, então, é alteração do ritmo respiratório, perda do equilíbrio, cabeça pendendo, né? Então a gente fica de relações com o paciente. Nós precisamos olhar o paciente como um irmão, não como uma pessoa necessitada, sabe? Olhar a pessoa com dó. Hoje nós estamos dando passe, amanhã nós vamos estar tomando passe. Então a gente vai olhar e vai tratar como um irmão comum, gente, não tem nem o que falar, não tem distinção. Mas a gente tem que evitar esse olhar, sabe? Às vezes de pena. Cordialidade gera confiança, que é um sentimento essencial para o bom resultado do passe, né? Então, tratar todos com cordialidade, com educação, com respeito. Deixar o paciente escolher o passista, sem induzi-lo, que é o que a gente faz, né? Abre a porta e ele escolhe onde ele quer sentar. Não tocar o paciente, a não ser em casos extremos, como a incorporação ou risco de queda, né? Então, a gente coloca essas 2 situações, mas a gente tem que ser sempre pautado pelo bom senso. Às vezes acontece uma situação lá que não está aqui, mas você sabe que você precisa auxiliar, que você precisa ajudar, então você vai, você ajuda. Não é porque não está escrito aqui, né? Mas são casos extremos. De resto, a gente não deve tocar o paciente, certo? Lembrando que
o passe ele começa na tratativa, né? Com o irmão. O bom passe não é só. O passe ele não é só no impor de mãos, começa na tratativa. E nós estamos aqui para ajudar, não para constranger ninguém. Então, tudo que a Marcela falou, pautado no bom senso, é justamente isso. É nós ajudarmos e não constrangermos. Então, considerações importantes. Para manter o ambiente harmônico e tranquilo, a gente precisa de silêncio. Após a palestra, nós precisamos manter o ambiente tranquilo, porque os trabalhos eles ainda estão em andamento. Quando nós queremos ter conversas amistosas, nós vamos lá para baixo na nossa área de convivência. Nós precisamos respeitar o salão enquanto está acontecendo o passe, enquanto está acontecendo a palestra. Às vezes a pessoa falando baixinho, assim, mas ela acha que ela está falando baixo. Mas lá na sala, a gente ouve e acaba desconcentrando. Então, assim, não é que não pode conversar. Pode e deve. Mas não aqui. A gente pode conversar lá embaixo. Tá bom? O passista deve estar atento e de olhos abertos, para caso o irmão passe mal, incorpore ou tenha crianças no local. Então, o ideal do passista, gente, é a gente estar com o olho aberto, tá? O ideal, às vezes, a gente fecha o olho assim para dar uma concentrada, mas em geral, a gente precisa estar de olho aberto. Se acontecer alguma coisa, a gente precisa estar lá para prestar auxílio, para prestar ajuda. Então, imagina, uma pessoa lá está passando mal e está todo mundo de olho fechado. Olhos abertos. Tá? O importante não é a mão e nem o olho aberto ou fechado, é a intenção que nós estamos colocando no nosso trabalho. Nós precisamos ter responsabilidade com as pessoas que entram lá. Por fim, o receptor. Nós falamos de quem vai do passista, dos fluidos, e agora quem recebe o passe. Porque quando nós falamos de Mesmer, ele entendia que o ponto principal ali de cura era o próprio homem. Quando nós vamos estudando, nós vemos que existe a espiritualidade, né? A espiritualidade também é um fator importantíssimo. Mas o receptor, ele é o protagonista da sua cura. O protagonista, ele precisa querer, ele precisa entender, ele precisa aceitar. E ele precisa manter as bênçãos e os fluidos que ele recebe. Então, como passista, nós podemos fazer o melhor. Se a pessoa não está receptiva, então a nossa responsabilidade como paciente, ela é a maior de todas. Então, a gente vai falar rapidinho. De nada. Bom, então, nós vamos falar de 2 casos de cura na Bíblia. Mas vai ser bem rapidinho, tá? Eu quero. Bom, então, o primeiro é o caso da mulher que tinha um fluxo de sangue. O que acontece é que essa mulher, ele está lá no Evangelho de Lucas. Então, o que acontece? Ela já estava sangrando há 12 anos. Ela já tinha sido desenganada da medicina ali da época. Ela já não tinha mais família, ela estava sozinha. Então, imagina a dor, o sofrimento. E ela ouviu falar de Jesus. E ela foi até Jesus, porque ela acreditava. Então, a multidão sabia que Jesus estava lá. E Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus estava passando. E ela vê Jesus e ela vê essa oportunidade de pelo menos tocar Jesus. A fé dela era tão grande que ela não queria falar com Jesus. Ela não queria que Jesus olhasse para ela, ela só queria tocar na hora do nome de Jesus. E aí ela consegue. E Jesus diz, né, aquela frase que nós sabemos, que saiu de mim virtude, quem foi que me tocou? Então ela se apresenta constrangida, mas ela se apresenta e aí Jesus diz, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então aqui nós vemos a fé de
junto com a ação. Ela foi até Jesus. Entende? Ela não esperou que a cura viesse até ela. Ela queria, ela acreditava e ela foi. Ela teve fé e ela foi buscar. Então o receptor, ele precisa entender que ele precisa ter a fé, mas ele precisa ir buscar aquilo que ele deseja. Ele precisa ir buscar a sua cura. E aqui nós não estamos falando da cura do corpo físico apenas, porque ela pode acontecer, mas a cura do corpo físico ela é consequência. Aqui nós estamos falando do espírito, do espiritual, que é o mais importante. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos movimentar. Vinde a mim. Ele está esperando por nós, então nós precisamos ir. Nós precisamos caminhar até Jesus. Isso é muito, muito importante. Não ficar esperando de braços cruzados, vitimizados. Ai, mas a vida é assim mesmo. Ai, mas se Deus quiser eu vou me curar. Mas a pessoa não faz nada, não muda uma alimentação, não muda um hábito, não muda o pensamento. Então a gente só quer, mas a gente não faz nada por merecer. Então, agora a outra. Bom, então é a cura de um cego em Betsaida, que é no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Disseram-se a Betsaida, dirigiram-se, trazendo-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então aqui já uma coisa muito importante. A mulher com fluxo de sangue, ela foi até Jesus. O cego, ele precisou da caridade. Levaram ele até Jesus. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. Então Jesus tirou ele de onde ele estava. Essa informação é muito importante. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhes: vês alguma coisa? Recobrando a visão dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então ele estava vendo, mas ele estava vendo as coisas embaçadas. Ele não estava vendo ainda as coisas nítidas. Então novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza, a todos. E o enviou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. O que nós queremos dizer com isso? Primeiro, que é a lição da caridade, né? Que alguém levou ele até Jesus. Depois Jesus tira ele da aldeia. E depois diz assim para ele: pode voltar para cá, mas não entres na aldeia. Ele morava na aldeia. Como ele vai para a casa dele, que fica na aldeia, se ele não pode entrar na aldeia? O que será que Jesus está querendo dizer com isso? É a aldeia, gente, mental. É a aldeia dos nossos vícios. É a aldeia dos nossos erros. São essas atitudes que nos deixam doentes, que nos deixam enfermos. A gente vem na casa espírita, a gente toma o passe, mas aí no dia seguinte a gente continua fazendo tudo o que a gente sempre fez e nos deixava doentes. Então muitas vezes a gente quer a cura só para a gente conseguir continuar fazendo o errado. A gente quer cura para que a gente consiga continuar ali naquele caminho. Eu não quero cura para me mudar, para me melhorar. Então, sair da aldeia é isso. Eu estou recebendo os benefícios de Jesus, da espiritualidade superior, então eu não vou mais voltar a ser aquela pessoa que eu era antes. Eu não vou mais voltar para essa aldeia mental. O receptor, ele tem que ter isso em mente. Ele vai voltar para a aldeia que o adoece, ou ele vai mudar, ele vai fazer a reforma íntima. Então Jesus o curou e convidou ele à mudança de pensamento e à mudança de atitude. Nós estamos na casa espírita
mas eu estou fazendo por merecer, não apenas receber os benefícios, mas eu estou conseguindo manter os benefícios, multiplicar os benefícios. O receptor, ele precisa pensar isso. A espiritualidade está toda ali, pronta para ajudar. Mas e eu? Eu estou pronto para me ajudar? Eu estou pronto para fazer a minha parte? A gente lembra que nós somos responsáveis. Porque depois não adianta a gente ficar culpando o próximo, a vida, a sorte, o azar. Lembrando que o passe, além do auxílio espiritual que vem através de nós, os nossos fluidos que nós estamos doando é consequência de quem nós somos. Vide o convite que a Marcela fez a essa elevação espiritual. Então, para o tratamento existe a fé. Nós precisamos acreditar que vai dar certo. Nós precisamos acreditar. Por isso que é importante que o receptor, principalmente quando pessoas novas que estão adentrando a casa espírita, nós como trabalhadores, nós temos essa obrigação de explicar para ele como funciona o passe, né? Porque para ele ter fé, ele precisa minimamente conhecer ali o que está acontecendo. Então ele tem que ter fé na espiritualidade, ele tem que ter fé em Jesus, ele tem que ter o merecimento, porque é aquilo que nós falamos, muitas vezes a cura do corpo, ela não vai acontecer para que o espírito se cure, mas o passe, ele não é só de cura, né? Ele é de refazimento, ele é de harmonização, ele é para a gente sentir paz, ele traz tantas coisas positivas para a gente. E ele precisa ter vontade, né? Vontade de sair dessa aldeia e não voltar mais. Então, o compromisso com a própria cura vai além da casa espírita. O paciente deve compreender que a mudança de aldeia é essencial e ninguém pode fazer isso por ele. Ninguém. Jesus não vai fazer isso por nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, Jesus diz, olha, esse é o caminho. Mas a espiritualidade, ela não usa de violência. Esse é o caminho. Você vai quando você quiser, quando você se sentir pronto. Em algum momento nós vamos, né? Porque é a determinação de Deus que a gente seja perfeito. Então, a gente vai ser perfeito e pronto. O que acontece é que, às vezes, a gente poderia chegar um pouquinho mais rápido, se a gente não fosse tão rebelde. Então, é ajuda-te que o céu te ajudará. O passe, ele não é unicamente de transfusão de energias anímicas. Ele é o reequilibrante ideal do corpo. Apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, o passe, ele deve ser visto como um apoio, tá? De outros tratamentos. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que passa no passe físico e espiritual, eles também estão fazendo tratamento médico, eles também estão ali fazendo um acompanhamento. Então, o trabalhador espírita, ele não tem autoridade para recomendar que o paciente deixe o tratamento médico. E caso o tarefeiro seja da área da saúde, ele deve lembrar que a casa espírita não é o local para fazer consultas dessa natureza. Então, se o paciente ele está fazendo os tratamentos, nós não nos intrometemos nisso. O passe é apoio. Nós não podemos, aliás, nós temos que ter essa responsabilidade, né? Dizer para o outro sair do tratamento é ser extremamente irresponsável. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele vence o mundo. Então, muitas vezes nós vamos ter sim doenças, nós vamos ter problemas, mas com Jesus nós temos mais sabedoria, nós temos mais força, nós temos mais ânimo para vencer. Não significa que a gente virou espírito ou virou tarefeiro e Deus vai vir aqui e vai tirar os nossos problemas e vai tirar essas pedras do caminho. Não, é que Jesus ele vai ensinar para a gente que se tem uma pedra no caminho, a gente pode levantar o pé para passar. Então Jesus ele vai nos ensinar a viver melhor, com mais bom senso, com mais fé, com mais tranquilidade. Não necessariamente que vai vir a cura como a gente espera. O trabalhador espírita, ele não tem autoridade para prometer a cura.
Isso não cabe a nós. O que podemos oferecer são as nossas melhores vibrações de amor, trabalho com fé, humildade e sinceridade. Nós sabemos que existem casos de pessoas que se curaram aqui na nossa casa. Porque isso acontece, porque isso é possível, porque isso é completamente real. Quando há a necessidade, o merecimento, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Nós sabemos que é completamente possível, mas depende de mim? Depende de mim, que sou passista, dizer, ó, você vai ser curado. Não depende, porque a cura vem da espiritualidade superior. Então nós não podemos prometer. Nós podemos apenas entregar o nosso melhor. Nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E a espiritualidade vai fazer o dele. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então aqui nós podemos entender o que? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas a cura, né, todos os resultados, eles vão vir de Deus e não da gente. E para finalizar, é importante nós vermos essa mensagem aqui de Emmanuel, que ele vai dizer sobre as pessoas que precisam de passe. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te a boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino, humilha-te, conservando a receptividade edificante, inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições, retifica o teu caminho. Então nós estamos na casa espírita e o passe, ele é aberto para todos. Todos nós podemos tomar passe e devemos tomar passe. Nós não temos que ter vergonha, mas nós não podemos fazer que o passe vire uma mania, um costume. Se eu estou bem, se eu estou completamente saudável, então que eu deixe o passe para quem realmente está precisando. Nós precisamos ter esse bom senso. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de forças e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e inhabias. Eu, na verdade, nem tinha visto esse era o último slide, parece que não é, graças a Deus, que parece que a gente está terminando dando uma bronca. Mas não é. É só para a gente ter o bom senso, né? Que o Espiritismo, ele traz isso para a gente. Saber viver com bom senso, para que a gente não abuse de ninguém. Para que a gente, mais do que receber, que a gente também saiba doar. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera. Arai. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Então, que a gente possa sair daqui mais fortalecidos, entendendo que somos pessoas extremamente felizes por termos essa oportunidade de trabalhar com Jesus, de doar um pouquinho de nós mesmos, porque é isso que Jesus nos pede, né? Quando os discípulos eles vão falar, Jesus, olha o tanto de gente que tem aí, a gente só tem 3 peixes ou 2 pães. Eu sempre confundo, eu não sei se é 3 peixes ou 2 pães. E não vai dar para alimentar 5.000 pessoas. E aí Jesus ele poderia, gente, com todo o poder que ele tem, Jesus ele não poderia ali fazer e alimentar todo mundo? O que ele disse para os discípulos? Quantos pães tendes? Então ele pede o que a gente tem. E aí veio só 3 pães e 2 peixes, só um pouquinho. E aí ele foi, ele multiplicou e ainda alimentou uma multidão e ainda sobrou mais milhares. Então Jesus ele pode fazer sozinho sim, mas ele quer a gente, ele quer a nossa ajuda, ele quer que a gente entregue um pouco de nós mesmos, porque assim ele vai multiplicar os nossos talentos, ele vai multiplicar as nossas potencialidades. Então nós temos que pensar nessa pergunta: o que eu tenho para entregar? E nós temos muito para entregar. Nós ainda precisamos de muito,
Mas nós, graças a Deus, como diz Paulo de Tarso, graças a Deus eu já sou o que eu sou. Então, graças a Deus, nós estamos aqui hoje nessa oportunidade de trabalhar. Então faça isso. Oportunidade de trabalho, exercício de caridade e exercício da nossa fé. Nós temos em mente esses 3 pilares, gente, é infalível. Então, o que nos resta é vontade. Eu creio que no Domingão de Manhã História, todos que estão aqui têm muita, não só os que estão, mas os que não puderam vir para o motivo, têm muita. Então, o convite da casa é esse: nós usamos e abusamos da nossa vontade de servir, sempre com equilíbrio, pautado nos estudos, tá? Então, sejamos todos sempre muito bem-vindos nessa tarefa maravilhosa. É isso, gente. 5 para o meio-dia. Olha como a gente é. Principalmente para os novos tarefeiros, tá? Vocês querem fazer alguma colocação? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou a gente pode deixar lá para as aulas? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Sobre o passo à distância, alguma coisa? Então, o passe à distância, a gente até tinha colocado aqui no conteúdo e a gente tirou. O passe à distância é muito importante que a pessoa que vai receber o passe, ela saiba que ela vai receber o passe. Porque ela precisa estar ali em oração, ela precisa estar entendendo que aquelas energias, que aquele fluido vai chegar até ela. É como nós falamos do receptor, né? Ele precisa ter fé. Então, se ele não sabe que ele vai receber o passe, será que vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que está ali aberta, que se colocou à disposição da espiritualidade? Então, o passe à distância, ele acontece, ele existe, ele tem resultado, mas ele necessita de alguns critérios, né? Como, por exemplo, a pessoa querer receber, se colocar à disposição. É isso, então? Muito complexo. Marcela, você vai expor? A gente vai colocar no YouTube. Ou você está falando do material? Eu não sei fazer vídeos fáceis. Ah, bom. Eu acho que seria legal fazer uns novos. Sim. Isso, gente. Obrigado, Manuel. O nosso retificou, né? Lembrando a gente que na questão do passe à distância é imprescindível que a pessoa conheça, né? A pessoa que está falando do passe à distância. Tá? Então, seria bacana. Já que ele colocou, eu falando que eu estou mal há pouco tempo, o reitor Minuto estava aqui no estudo do Consolador, e é importante realmente a pessoa que está tomando passo por alguém à distância conheça, sim, e conhece como o Marcelo como bem, a pessoa que está em sintonia. Isso é o seguinte, se você pega aí, ele passa a distância com alguém que você não conhece, eles vão pelo pensamento de quem está solicitando o passe. Aí eles utilizam essa energia, essa situação, para outros casos. Então, o que o G disse é que no passe à distância, além da pessoa ela se colocar à disposição de receber, para que a eficácia seja maior, a pessoa que está recebendo o passe pela outra precisa conhecer a pessoa, precisa saber quem ela é, onde ela mora, né? Certo? Então tá bom, gente. A Sal, A bibliografia dá para colocar depois para a gente. dá. A bibliografia é uma vergonha, por quê? Eu coloquei todos os livros que eu usei, mas eu não fiz naquela, sabe, normazinha, assim, colocar um capítulo e tal. Eu vou arrumar, sabe, a BNT? Você vai ter que ler todos os livros assim. Eu vou fazer direitinho, porque assim, ó, durante aqui, ó, vocês veem que tem tudo aqui. Aí eu não passei isso para a bibliografia. Vou fazer, me cobrem, mas não tão rápido, mas eu vou fazer. E vou passar para o tá bom? Então não está nas normas da BNT.
Eu sei fazer bem bonitinho. Então tá bom, a sala pediu pra gente demonstrar, principalmente para os novos tarefeiros, como que a gente faz a aplicação do passe. Então, vamos fazer. Na nossa casa, a gente sempre, existem alguns lugares que o passista ele está de frente, certo? Ou de costa. Ah, ela quer filmar. Tem que ser aqui. Acho legal para todo mundo. Não, tá certo. Né? Na nossa casa, a gente faz. Na nossa casa, a gente faz pela lateral, tá? Então, as cadeiras, elas estão todas aqui, bem mesmo nessa posição, porque a câmara de passe é aqui, né? Todas estão aqui. Então, a gente vai fazer a aplicação do passe assim, do lado, tá? Sem a necessidade da gente encostar, sem a necessidade, como já foi falado, de fazer barulhos ou gestos, né? A mãozinha aqui, ó, ela pega tanto o centro de força coronário, quanto pega aqui o frontal também, tá? Que são os principais que vão levar os fluidos para todo o corpo e depois, aliás, para todo o perispírito e depois transmitir para o corpo. Pode falar? Uma sugestão para quem vai dirigir os passes. Antes de começar a tarefa, dá uma olhadinha como está a colocação das cadeiras. Eu, do tamanho que sou, às vezes eu tenho que escolher se eu vou bater a barriga no assistido ou no corpo do outro. Então, é muito importante a gente verificar a colocação das cadeiras, manter uma distância razoável do médico que for aplicar o passe e ficar num espaço confortável. Então, se for preciso, tira a cadeira de lá ou da cá, né, para deixar um espaço razoável. Tá? Perfeito, é isso mesmo. E aí a gente pede para sempre ficar alguém também aqui, para que possa ir abrindo e fechando a porta, né? Porque às vezes também, se a pessoa é nova, ela entra, ela fica assim, ela não sabe, apesar de ser bem intuitivo, né? Entrar e sair, às vezes a pessoa não. Então fica sempre um passista ali também, tá bom? Alguém mais? Quer falar alguma coisa? Mais algum comentário? Hã? Ah, você virou? Não, só para a gente finalizar. Pode falar, gente. Só comentar que primeiro o Dr. Val falou, e aqui, que quem está com doença física, está passando ali, fazendo tratamento, normalmente está fazendo também tratamento com o médico encarnado, você disse. Só que às vezes acontece. Então o que ele falou é que a pessoa está enferma, está passando pelo PFE, tratamento físico espiritual. Ele faz todo o esforço para sarar, tanto pelo tratamento espiritual quanto pela medicina terrena. Mas, em alguns casos, quando a pessoa dorme e sai do corpo, ele pede, ele implora para não ser curado ainda. Porque aí lá, o Espírito dele ainda precisa daquela liberdade, que é o que você disse no outro ponto. Mais alguém? Alguma coisa? Alguém? Algum comentário? Alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá bom, gente. Vamos então pedir. Alguém quer dizer a prece final? Faz pra gente, não? Prece final? Mestre Jesus, te agradecemos, Mestre, por este aprendizado. Possamos, Mestre Jesus, colocar em prática com muito amor e muito carinho para com todos os irmãos. Possamos cada dia fazer o melhor. Que a espiritualidade nos ajude na nossa tarefa, todos os momentos que necessitamos. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Nós temos aqui